Boa tarde, gente. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a clonagem genética, o que é, para que serve, sua história, sua importância e um pouco sobre a insulina. Então, precisamos começar entendendo o que é a clonagem genética. A clonagem genética é uma produção de indivíduos geneticamente iguais ao indivíduo doador de cromossomos. Podemos definir o clone como um organismo que se origina de uma célula e é idêntico a essa célula original, ou seja, montagem de vetores específicos. Agora que já sabemos o que é, vamos entender para o que serve. A clonagem serve para a montagem de vetores específicos, para que a molécula utilizada na pessoa gere múltiplas cópias de determinado gene, pelo qual haja algum tipo de interesse, como a diminuição do tráfico de órgãos, clonagem terapêutica, resgate de materiais genéticos utilizados na clonagem reprodutiva, fabricação de insulina e também na produção de moléculas virais. Ah, agora sim eu entendi. Mas como funciona? Funciona como uma copiadora. A clonagem copia elementos da natureza e adota isso em laboratório. Isso é chamado de corte-colagem. Se corta sequências específicas do DNA e em seguida as copia. A clonagem terapêutica não é a clonagem convencional e serve para a produção de órgãos em laboratório. São copiadas células-troncos e servem para ajudar a formar os tecidos dos órgãos, e são utilizados os vetores para acelerar o procedimento necessário, como o transplante, por exemplo. Mas e você, Jorginho? O que sabe sobre clonagem? Eu aprendi na minha escola. A ideia da clonagem surgiu em 1938, quando um embriologista alemão propôs um experimento que consiste em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento para um óvulo a fim de criar plasmídios na bactéria por causa da resistência das microbianas e fazer produção de algo específico. Meu tataravô me contou que antigamente a insulina era extraída do pâncreas de animais, principalmente de porcos e bois. Em 1921, pesquisadores em Toronto extraem com sucesso a insulina do pâncreas de um cão e testam seu efeito, trazendo esperança pela primeira vez para pessoas com diabetes. Em 1923, a Nordisk começa a produzir e comercializar insulina, depois que a técnica de extração e purificação é trazida do Canadá para a Dinamarca por August e Mary Crown. Olá pessoal, eu sou Hans Christian Hagedorn. Em 1946 eu descobri a insulina NPH, uma insulina de ação mais prolongada que permite que as pessoas com diabetes possam receber menos injeções diárias. Em 1980, a insulina se torna a primeira proteína terapêutica a ser criada usando a tecnologia de DNA recombinante. Esta insulina humana é idêntica à insulina produzida por nossos corpos. É altamente purificada e pode ser produzida em quantidades ilimitadas, expandindo muito o acesso para pessoas com diabetes. Em 1996, os análogos da insulina, uma variedade de formulação de ação rápida, longa e pré-misturada, são criados para imitar quase à perfeição o padrão natural de liberação de insulina do corpo. As insulinas análogas têm modificações que garantem uma absorção mais previsível, tornando mais fácil para as pessoas planejarem os horários das refeições, evitar níveis baixos de açúcar no sangue e reduzir o risco de ganho de peso. Em 2005, as opções de tratamento aprimoraram o cuidado do diabetes tipo 2, para além do controle de açúcar no sangue com a introdução dos agonistas do GLP-1 e, posteriormente, dos inibidores do SGLT2. A classe de agonistas do receptor de GLP-1 reduz os níveis de açúcar no sangue, aumentando a secreção natural de insulina, ao mesmo tempo que reduz o apetite e a ingestão de alimentos. Vocês acreditam que antigamente pegava pâncreas de porco e levava em laboratório para extrair a insulina? Mas ainda bem que hoje em dia é produzido em biogeradores, em tanques de fermentação. Tá bom, agora entendi. Mas qual a importância da clonagem? Ela abre perspectivas, por exemplo, para tratamentos que necessitam de transplante, por meio do cultivo de células idênticas às do tecido da qual foram retiradas. A clonagem reprodutiva também pode ser uma esperança para casais que não podem ter filhos por causa de problemas genéticos. Então é importante dar palco a esse assunto para que algumas limitações sejam resolvidas e façam maiores estudos sobre seus possíveis resultados e consequências. Então vira uma cópia idêntica da insulina feita. Ah, entendi. Agora eu tô expert em clonagem genética. Mas espera aí, você também tem que saber das limitações.
A utilização de células embrionárias em alguns processos é um dos principais problemas enfrentados, pois muitos consideram que estão sendo retiradas as células de pessoas em potencial, levando a debate sobre os limites éticos e morais da realização de alguns procedimentos. Algumas técnicas, como a clonagem terapêutica, ainda requerem mais estudos para que assim possam ser aplicadas no tratamento clínico. Outras técnicas, como a clonagem reprodutiva, esbarram em problemas éticos, culturais e religiosos. A clonagem reprodutiva, por exemplo, é rejeitada praticamente em todo o mundo, especialmente quando falamos da utilização dessa técnica em seres humanos. Contudo, em outras espécies animais, ela tem sido útil para o entendimento do funcionamento celular. Obrigada por estudarem com a gente para entender um pouco mais sobre a clonagem genética e a insulina. Até a próxima!